O nosso texto básico vai ser em Lucas capítulo 16, do 19 em diante. Lucas 16, do 19 em diante, que fala sobre o rico e o Lázaro, né? Certo? Então nós vamos ler esse texto e comentar esse texto e aí desenvolver o tema que temos hoje, tá? Você acha que o inferno não existe? Tá? Então é uma pergunta que vamos tentar responder. Lucas, então, 16, do 19 em diante, devocional 155. Bom, diz assim a palavra de Deus. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Então esse homem rico aqui, não precisa nem falar dos detalhes, era muito rico mesmo. Ele se vestia com as melhores roupas e tinha tudo, né? Tinha tudo, né? Tinha tudo que alguém pode pensar e imaginar que uma pessoa rica tem, né? Ou até melhor, um milionário tem. Então esse seria um rico, né? Um milionário daquele tempo, né? Então a história continua. Verso 20. Havia também certo mendigo chamado Lázaro e coberto de chagas, que jazia à porta daquele. Então havia também um mendigo chamado Lázaro, e esse ficava à porta do rico, ou seja, ele ficava ali pedindo esmolas e tal, né? Então esse mendigo aqui ficava desse jeito, né? Vivendo uma vida realmente miserável, né? A vida do pobre aqui, certo? Do pobre Lázaro. Bom, aí o verso 21 diz: e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as úlceras, as feridas. Então esse pobre aqui, esse mendigo, ele desejava, né, claro, né, a comida da mesa do rico, né? O que dá a entender no texto é que esse rico aqui parece que não dava muita bola para isso não, né? O rico, ele infelizmente, ele não ajudava esse pobre mendigo, esse Lázaro, ele não ajudava, pelo que dá a entender no texto aqui, certo? Mas o pobre desejava, Lázaro desejava comer das migalhas, né, das sobras da mesa do rico. E se são sobras é porque o rico não dava, né, o que ele tinha com prazer e tal, né? E é isso daí. Então o texto continua, o verso 22. Eu estou em Lucas 16, agora o verso 22. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado, diz aqui, ó, levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Olha bem, detalhes dessa morte aqui. Lázaro morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão, ou seja, na verdade aqui simbolicamente seria exatamente isso, né? A presença de Deus, né? Ao paraíso, digamos assim. E o rico aqui só diz que ele foi sepultado, mais nada. Quer dizer, aqui fica bem claro que o rico, ele não foi conduzido para a eternidade pelos anjos aqui, ele não foi. O texto deixa bem claro isso, que não há uma participação de nenhum ser aqui angelical, mas o Lázaro não. Lázaro teve essa participação desses anjos, né? Então Lázaro, ao morrer, foi conduzido, foi levado, e aqui diz, ao seio de Abraão, né? Abraão é o representante da promessa de Deus, né? Abraão é chamado pai, né,
dos israelitas, né, dos judeus, e é um representante de Deus, seria isso, né, essa ideia basicamente, né. Então, quando ele fala que seio de Abraão, ele fala, na verdade, a presença de Deus, né, na presença de Deus, aonde notoriamente, né, Abraão também estaria, né. Então, essa é a ideia. Bom, o importante aqui é destacar essas mortes aqui. Lázaro morre e é levado pelos anjos. O rico morre e é simplesmente, diz o texto, sepultado. Tá? No verso 23 diz assim, aí ó, a expressão, no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Quer dizer, o rico morreu, foi sepultado, e lá diz aqui o texto, no inferno, a tradução é essa, no inferno, ele estando em tormentos, em sofrimentos, né, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, ou seja, próximo a ele, junto a ele, né, junto a Abraão, tá? Essa aqui, é claro, é uma história, alguns chamam-na de parábola, mas essa parábola, ela tem um sentido de ensinar, sempre tem, né? As parábolas de Jesus Cristo sempre têm o objetivo de ensinar coisas verdadeiras. Então, ele está ensinando aqui que há uma distinção, né, entre o Lázaro e o rico, há uma distinção em como eles viviam aqui e como eles vão viver na eternidade. Está muito claro isso no texto. Tá? E aí o verso 24 diz, então, clamando, disse, quer dizer, o rico clamou, né? Lázaro não, Lázaro estava lá, né, tranquilo, lá na presença de Deus, bababá, né? Mas o rico não. Então o rico clamou, né? Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo, né? E me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Olha bem, tá? Isso o rico falando. Então o rico estava atormentado. E diz o texto que ele via ao longe, Abraão e Lázaro. E ele pede a Abraão para que peça a Lázaro, ou mande Lázaro, né, molhar a ponta do dedo para refrescá-lo. Né? Então, notem que Lázaro está muito tranquilo. A cena que o rico vê, da sua posição do chamado inferno, né, a sua posição é uma posição, e ele vê ao longe alegria, vê ao longe água, vê ao longe paz, né, etc, etc, etc. Tá? É isso que o texto está mostrando aqui, parece claramente. Né? Parece não, claramente, né? Porque o texto diz isso, exatamente isso. Tá? Bom, e aí o verso 25 diz, disse porém a Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormento. Então, olha bem, está muito claro aqui nessa história, né, que Lázaro estava em consolo, em refrigério, em paraíso, em um local maravilhoso, e o rico não. Está muito claro na história isso daqui que Jesus está contando. É Jesus que está contando. Jesus não está contando uma mentira, Jesus não está contando aqui, não está contando uma parábola que não tem sentido. Não, tem sentido e ele está explicando alguma coisa. Toda a parábola de Jesus tinha a finalidade de explicar, tá? De esclarecer, tá? As coisas, as verdades, né?
Então é isso aí que ele está explicando, o que realmente acontece com aquele que se dedica, que tem uma verdadeira fé, e aquele que não tem uma verdadeira fé em Deus. Tá? Mas pastor, isso tem a ver com o dinheiro? Bom, não necessariamente, claro que não. Esse rico poderia ser um rico temente a Deus? Poderia ser, como Abraão era rico e era temente a Deus, né? Como tantos outros servos de Deus eram ricos e eram temente a Deus. Eu posso lembrar de Abraão, eu posso lembrar de Jó, eu posso lembrar de Isaac, eu posso lembrar de tantos outros servos de Deus que eram temente a Deus. Agora, o exemplo é citado porque há pessoas, e a maioria esmagadora, que apega-se às suas riquezas, aos seus bens, né, demasiadamente, a ponto de abandonar o Senhor. Nota-se no texto que nós lemos até agora, que Lázaro, ele desejava. E, olha, se ele desejava, e isso tem um sentido de ele ficava ali esperando, ansioso, todo dia, migalhas que caíssem da mesa do rico, isso demonstra que, né, que realmente o rico não era uma pessoa que ajudava os pobres e uma pessoa temente a Deus. Ele se preocupava com a sua vida de riqueza, né, com os seus bens, pelo que dá a entender, se vestia da melhor maneira possível, né, da forma mais esplêndida possível, mas não ligava para o pobre, né, o miserável. Ele é apegado às coisas terrenas, isso chama-se avareza, e é isso que acontece, tá? Essa avareza. Então, esse lance aqui que Jesus está, parece, nos ensinando claramente. Uma pessoa pobre, não é porque ela é pobre que ela vai para o céu. Não necessariamente também, que há muitos pobres que, infelizmente, eles são ricos, né? Ricos, soberbos, infelizmente. E esse não tem como ir para o céu. Então, mas mostra claramente aqui que existe sim uma eternidade onde alguém vai viver feliz e alguém vai viver em tormento, tá? E esse lugar aqui, claro, né, é um lugar intermediário, é um lugar, digamos, temporário, porque eu vou explicar isso na leitura do devocional, mas haverá um lugar, ou há já um lugar preparado, que chama-se na Bíblia, lá em Apocalipse, Lago do Fogo, aonde as pessoas que negaram Jesus Cristo, aonde as pessoas que não estão escritas no livro da vida estarão lá, tá? Então é muito claro isso, certo? E é claro que essa parábola aqui, ela tem um sentido também de ensinar, de chamar a atenção dos religiosos judeus, que confiavam em suas digamos, em suas justiças, né? Em suas bondades, achando que isso ia levá-los para o céu, né? Tem essa ideia, tem a ideia também de chamar a atenção dos saduceus, que não acreditavam na ressurreição dos mortos, eles não acreditavam. Então eles tinham uma ideia de vida diferente, né? Então ele está mostrando que Jesus está mostrando que existe vida sim após a morte. E essa vida após a morte, ela pode ser uma vida feliz como a de Lázaro, ainda que ele viveu uma vida triste aqui, e difícil aqui, triste não, né? Difícil aqui financeiramente, ele pode estar feliz, né? Ele poderia estar feliz, e uma vida também de tristeza, de tormento e de sofrimento, de pessoas que não se importaram com Deus, não amaram o Senhor, e consequentemente por não amar o Senhor, se apegaram, né, às suas riquezas, aos seus bens, e soberbos, desprezaram os outros, né, etc, etc, e desprezaram Cristo também. Então, basicamente é isso daí. O texto ele continua
né? E ele vai ensinando várias coisas aqui. E aí, é claro, Abraão ele vai argumentando, não é uma história. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós. Abraão está respondendo ao rico, né? Que queria essa ligação entre o inferno e o paraíso, né? Além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, ou seja, entre Abraão e Lázaro e o rico, né? Está posto ali um grande abismo, uma separação. Não dá para quem está no sofrimento passar para o lado de quem está no alívio, né, no conforto, e não dá para quem está no conforto passar para o lado do sofrimento, até porque também eles não iriam querer nunca, né, quem está no conforto fazer isso, né? Entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros não podem, nem os de lá passar para cá. Então replicou, quer dizer, o rico replicou: pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna. Quer dizer, o rico agora está pedindo que Abraão mande pessoas à casa paterna para poder resolver a questão, explicar para os seus irmãos onde ele estava, né? Ou seja, qual a consequência, qual o resultado de uma vida sem Deus, uma vida sem Cristo, vamos dizer assim, né, na linguagem nossa cristã. Qual o resultado disso? De uma vida apegada aos bens, às riquezas, né? A avareza. Qual é o resultado da avareza? Então, respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Ou seja, lá a mesma coisa que você tinha, eles também têm lá, eles têm os escritos, eles têm todas as orientações, então eles devem ouvir esses escritos, né? Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão, né? Olha bem, olha a ideia do rico. Aí Abraão também vai rejeitar, porque a Bíblia diz claramente que os mortos não podem voltar, né? E pronto, né? Abraão, porém, lhes respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então Abraão fecha a questão. Bom, o rico é aquilo que nós já sabemos, ficou realmente no inferno, em tormento, e Lázaro em alegria, em conforto. Bom, gente, é triste aparentemente? Sim, é claro que é. E eu não quero que ninguém vá para o inferno, né? É lógico que não. O desejo de Deus também não é esse, tanto é que ele mandou o filho dele, né? Certo, mas negar que o inferno existe é negar as palavras de Jesus Cristo, né? Agora eu vou ler o devocional, porque o devocional ele é um pouco, ele explica essas questões um pouco, né? É um texto que a gente escreve, né, para todas as manhãs aí, né? Então vamos lá. O assunto hoje é um pouquinho meio coisa, mas faz parte, né? O devocional tem, cada dia tem um assunto, né? E esse aqui é o assunto que hoje deu pra gente, né? Devocional 155. Então, você acha que o inferno não existe? A pergunta está lançada, e aí, vamos lá. Um dos textos que pode ajudar quem quer, com sinceridade, entender melhor sobre a eternidade é Lucas 16, 19 a 31, foi o texto que eu li, tá? Do rico e Lázaro. Claro, o presente texto lança uma ideia básica sobre o assunto em pauta e não uma profunda análise teológica. No entanto, diferente do que alguns pensam, ele traz uma ideia real e não fantasiosa sobre a vida após a morte. O termo grego usado no texto para inferno é Hades. Indica que é um lugar intermediário de sofrimento, do sofrimento dos ímpios. Isto quer dizer que existem lugares distintos e provisórios para os justos e ímpios. Tá? Assim como os ímpios estão nesse lugar chamado Hades, no caso traduzido aqui como inferno, e estão lá no lugar de tormento,
um dia eles serão lançados no lago de fogo, também os filhos de Deus, os servos de Cristo, né, eles estão no paraíso. O Jesus mesmo disse ao ladrão: hoje estarás comigo no paraíso. Então eles estão no paraíso, em repouso, em descanso, mas consciente, porque o texto mostra que há consciência em ambos os lugares, tá? E tal. Então isso fica claro aqui, certo? Então há lugares distintos, né? E provisórios, certo? Bom, vamos lá, continuando aqui. Isso quer dizer que existem lugares distintos e provisórios para os justos e ímpios antes da ressurreição dos mortos e, consequentemente, antes do juízo final e, automaticamente, antes dos ímpios serem lançados definitivamente no lago de fogo. E aí, quem quiser olhar depois, pode olhar o texto, né? Aqui a ideia não é fazer um estudo longo sobre isso, claro. Apocalipse 20, 10, 14 e 15, né? Apocalipse 20, verso 10, 14 e 15. E Apocalipse 21, verso 8. São alguns textos que tratam disso que eu falei aqui, tá? Do lago de fogo. Bom, não importa se o tempo aqui usado foi o grego Hades, né? O termo usado foi o grego Hades, ou seja, a palavra inferno, não importa ali se foi usado, se vem do termo Hades, do grego, pois se fosse o termo hebraico Sheol, né? ainda qualquer outro, não mudaria o destino distinto de cada uma dos personagens envolvidos. Quer dizer, tem gente que fica alegando que o termo é esse, o termo é aquele, o termo é Hades, o termo é Sheol. Não importa, não mudaria o destino dos dois personagens envolvidos ali, que é o Lázaro e o rico, tá? Então não tem argumento para isso, né? Porque cada um seguiu claramente caminhos diferentes, ainda em vida na terra. É isso aí, tá? O que importa é que Jesus ensina que existe um lugar onde alguém está em tormento e outro onde alguém está em consolo, né? É isso que importa no texto ali. A intenção de Jesus foi ensinar de forma imediata aos judeus, e provavelmente o foco maior tenha sido aos saduceus, pois este grupo religioso não acreditava na imortalidade da alma, nem na ressurreição dos mortos, ou seja, não prestavam atenção no que de fato ensinam as escrituras sagradas sobre este assunto. Então Jesus tinha um foco em ensinar aos judeus, né? e mais especialmente aos saduceus, porque os saduceus negavam a imortalidade da alma, né? E da ressurreição dos mortos. Então Jesus está ensinando isso a esse grupo religioso naquele contexto e, claro, e ensinando todos nós sobre essa questão da imortalidade da alma, de vida após a morte, tá? E distintas, né? No caso, de acordo com se nós seguimos a Deus, a Cristo, ou se não seguimos a Cristo, né? O objetivo é ensinar justamente sobre estas coisas verdadeiras, a imortalidade da alma, chamar a atenção para a realidade da vida eterna e do castigo eterno, que muita gente nega o castigo eterno. Jesus deixa isso bem claro em vários textos, e também chamar a atenção dos ouvintes para a importância prioritária dos valores espirituais. Ou seja, nós estamos aqui, você está aqui, você deve dar valor à vida espiritual, né? Não deve se apegar a esse mundo de tal forma que você abandone, que você rejeite, que você deixe o Senhor de lado. Não pode se pegar ao mundo assim. Você deve amar a Deus sobre todas as coisas, né? E se Deus te fez com mais ou menos dinheiro, não importa, você deve adorar o Senhor, honrar o Senhor. É isso daí, é a lição maior desse texto, né? Mas ele ensina sim, tá? A resposta está bem clara biblicamente. O inferno existe, e o céu também, tá? O inferno existe, tá? Ele é real.
Tá? E para não ir para lá, apegue-se a Deus, apegue-se ao seu Filho Jesus Cristo e creia em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém? Então, Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Esse devocional foi um pouco diferente, mas os assuntos são assim mesmo. Cada devocional tem um assunto e esse foi sobre o inferno, se ele existe, né, ou não. Então está respondido, ele existe. Tá? Bom, Deus abençoe sua vida, meu amado, minha amada. Bom dia para todo mundo aí. Deus abençoe. Vamos fazer uma oração novamente e vamos colocar o Miguel nas mãos de Deus, tá? Miguel está precisando das nossas orações. Ele tem 1 ano e 8 meses, né? E é filho do nosso irmão Magno e da irmã Aline, né? Então vamos continuar orando por ele. Teve melhoras, vamos continuar orando por ele, para que em nome de Jesus, brevemente, ele esteja totalmente curado e esteja com os seus pais em sua casa, tá? Vamos orar. Então, vamos colocar nas mãos de Deus. Senhor, muito obrigado. Louvado seja o teu nome pelo texto lido e nos dê a compreensão da tua palavra. Precisamos da compreensão e isso só pode ser através do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, ajuda-nos poderosamente, dá-nos a tua graça, abençoe cada irmão, cada irmã que está aqui ouvindo e participando dessa live e aqueles que ouvirão depois, sejam abençoados em nome de Jesus. Senhor, eu quero colocar em tuas mãos a vida do Miguel, rogar por ele mais uma vez. Senhor, abençoe a vida do Miguel. Ó Deus, estenda a tua mão, visite-o neste momento em nome de Jesus. Toque nele de um jeito todo especial, Senhor, que ele seja curado plenamente do mal. Rogamos a ti, abençoe o Miguel, dê-lhe saúde, em nome de Jesus, em nome de Jesus, abençoe a vida do Miguel. Nós rogamos a ti, abençoe cada irmã, abençoe o nosso Brasil, nosso querido Brasil, as autoridades constituídas desta nação, tome em tuas mãos, abençoe grandemente esse país, que esse país prospere, que ele tenha paz, em nome de Cristo, em nome de Jesus, Senhor, nós oramos, amém e amém. Amém. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus, Deus abençoe seu coração em nome de Jesus, tenha paz em seu coração, tenha um bom dia, tá? E amanhã um bom Shabat, um bom sábado e domingo também abençoado. Deus abençoe em nome de Jesus. Bom final de semana, segunda-feira, 8 da manhã, se Deus quiser, eu estou aqui. Grande abraço, fique com Deus. Deus abençoe. Bom dia.